Governo federal reconhece situação de emergência em Petrópolis devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro. E você vai ver ainda. Donald Trump afirma que mais de 50 países pediram para negociar tarifas. E ainda, campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora, vai virar para 31. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, mais uma semana começando, segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. E como sempre, a gente sempre tem um compromisso com você para levar as principais notícias do dia. E olha, na tarde de domingo, em Palhoça, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, um acidente grave com um caminhão interditou o quilômetro 233 da região conhecida como Morro dos Cavalos. Esse acidente, como vocês vão ver pelas imagens, aconteceu na BR-101 e o caminhão, como vocês podem ver, tombou e explodiu. 28 veículos foram incendiados. O motorista da carreta e a esposa dele tiveram queimaduras nos braços e pernas e foram levados para a unidade de pronto atendimento da Pinheira, em Palhoça. O motorista teve 30% do corpo queimado e a esposa 20%, conforme o Corpo de Bombeiros. No total, 5 pessoas ficaram feridas. Os 2 sentidos da rodovia ficaram completamente interditados durante todo o dia de ontem até o comecinho desta manhã, mas a rodovia foi liberada às 5 horas da manhã, depois de 15 horas de trabalho. E olha, vamos saber agora como que está a situação na BR-101 neste momento com a Michele Veiga, que fala direto de Santa Catarina. Michele, bom dia, você nos ouve, a rodovia ela foi liberada, como que está a situação neste momento, o fluxo da estrada? Conta pra gente. Oi, Realmente, as informações que você trouxe é o complemento, né, que a rodovia foi liberada, mas, ao mesmo tempo, ela vai com muita lentidão. Para quem não está familiarizado, o Morro dos Cavalos, ali em Palhoça, é o principal fluxo de chegada e saída de Santa Catarina, para a região norte e para a região sul. Então, esse tipo de acidente bloqueia essa área, essa parte da rodovia e faz com que a região sul fique totalmente isolada do resto do país e áreas da região norte também. Então, hoje pela manhã foi liberado, como você mesmo disse, por volta das 5 horas da manhã, mas ainda tem muita lentidão, porque tem destroços. Ainda a Polícia Rodoviária Federal ocupa o espaço, o perímetro, fazendo o deslocamento do pessoal que por ali passa. Essa região, inclusive, foi alvo e está sendo de várias críticas por parte do governo do estado e também de deputados aqui de Santa Catarina, porque já tem, inclusive, um projeto aprovado para se fazer um túnel ali na região do Morro dos Cavalos, o que facilitaria em muito a vida das pessoas que passam por ali, nesse que é o principal acesso ao sul do país, porque se bloquear o sul de Santa Catarina, não vai chegar nada também no Rio Grande do Sul e fica todo mundo isolado. Então, hoje o trânsito está lento na região, teve ônibus aí que fariam viagens de 3, 4 horas, demoraram 12 horas, desde ontem à tarde, bloqueados na BR, mas o trânsito já segue lentidão, mas vai seguindo e a normalização deve acontecer até o final dessa segunda-feira. Como você disse, os feridos foram levados ao pronto atendimento, todos eles liberados com escoriações e queimaduras leves, nada de grave aconteceu. O líquido que derramou ali, ele era altamente inflamado, era um etanol que se espalhou rapidamente e uma equipe de Curitiba, da empresa, a dona do caminhão, foi chamada para fazer toda a verificação e também ajudar a tirar, né, esses resquícios desse combustível ali da região da BR-101, Tabata.
Muito obrigada, Michele Veiga, direto de Santa Catarina. Como ela disse, esse acidente aconteceu na tarde de ontem, de domingo. A rodovia ficou fechada até o comecinho desta manhã, então o trânsito ainda vai fluir lentamente no decorrer desse dia. Como ela disse também, vários veículos de passeio, ônibus de turismo também. Além disso, muitos caminhões com alimentos, enfim, vários insumos devem chegar com certo atraso. E olha, o estado do Rio de Janeiro enfrenta as consequências das fortes chuvas que atingem a região desde a última sexta-feira. O governo federal reconheceu situação de emergência no município de Petrópolis, na região da Serra Fluminense. A Defesa Civil Nacional também decretou situação de emergência em Angra dos Reis, no sul fluminense. Com a situação de emergência, os dois municípios podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. O Corpo de Bombeiros da região fluminense resgatou pelo menos 80 vítimas das chuvas desde a sexta-feira no estado do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, nenhuma delas estava em situação de saúde grave e nem mortes. Os bombeiros ainda atenderam a mais de 500 ocorrências relacionadas às chuvas, que incluíram 150 salvamentos de animais e atuações em 37 alagamentos e 18 deslizamentos de terra. Ainda de acordo com os bombeiros, até a noite deste domingo, havia mais de 500 pessoas desalojadas e cerca de 50 desabrigadas no estado. Angra dos Reis foi um dos municípios que mais registrou desalojados por causa das chuvas, com mais de 300 pessoas. Em Petrópolis, as chuvas provocaram deslizamentos e alagamentos, mas não deixaram vítimas. Ruas tiveram que ser interditadas e os fornecimentos de água e de luz foram interrompidos em alguns locais do município. Mais de 3.000 pessoas ficaram sem luz. Em 24 horas, em algumas regiões da Serra Fluminense, choveu 50% a mais do que o esperado para todo o mês. E é claro que a gente vai continuar acompanhando tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro ao longo desta semana. E olha, agora no cenário internacional, o governo de Donald Trump disse no domingo que mais de 50 países pediram negociações para eliminar ou reduzir as tarifas impostas. A administração americana afirmou que essas conversas podem levar meses para dar frutos. O governo Donald Trump disse no domingo que mais de 50 países pediram negociações para eliminar ou reduzir as tarifas impostas por Washington. A informação foi confirmada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, em uma entrevista à NBC. Mais de 50 países abordaram a administração sobre a redução de suas barreiras comerciais não tarifárias, redução das tarifas, interrupção da manipulação cambial. E eles têm sido maus atores por um longo tempo. E não é o tipo de coisa que você pode negociar em dias ou semanas. Bessent sugeriu que quaisquer tarifas aplicadas permanecerão em vigor por pelo menos vários meses. Também no domingo, o principal conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou no canal ABC que os países que buscam uma solução negociada para a guerra comercial de Trump estão fazendo isso porque acreditam que suas economias irão arcar com uma quantidade significativa das consequências das tarifas. Um imposto de importação universal de 10% entrou em vigor no sábado. As tarifas sobre importações de alguns países, incluindo membros da União Europeia e China, vão aumentar na quarta-feira. A maioria dos economistas prevê o aumento da inflação e desaceleração da economia dos Estados Unidos como resultado das tarifas. Mas o diretor do Conselho Econômico Nacional garante que não haverá nenhum impacto significativo sobre os consumidores americanos. E na quarta-feira, o presidente Lula participa em Honduras da 9ª cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Essa é a única organização que reúne os 33 países latino-americanos e caribenhos.
A cúpula busca fortalecer a integração entre países da América Latina e Caribe para ter mais condição de enfrentar os desafios globais e também se desenvolver e resolver os problemas internos e regionais. O presidente Lula viaja a Tegucigalpa, em Honduras, nesta terça-feira. A expectativa do Itamaraty é que o encontro realize um debate amplo sobre todos os temas da atualidade. Entre as propostas do Brasil que serão discutidas no encontro está a escolha de uma única candidatura feminina para disputar a secretária-geral das Nações Unidas com o fim do mandato do atual chefe da ONU, Antônio Guterres, no ano que vem. Além disso, Honduras deve transferir para a Colômbia a presidência do bloco. No final da cúpula, deve ser publicada uma declaração conjunta dos 33 países da região. O encontro acontece em momento de forte tensão por conta do endurecimento das políticas contra a imigração do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, além da guerra de tarifas iniciada pela Casa Branca. A CELAC tem força por reunir os 33 países da América Latina e do Caribe, e a população total desse bloco é o dobro do número de habitantes dos Estados Unidos. O Itamaraty informou que o tema das tarifas não estava na pauta das negociações, já que foi pensada antes do tarifaço. Por outro lado, o tema da imigração será um dos destaques da cúpula. A ideia é reativar um grupo de trabalho que existia na CELAC para tratar do tema. E veja a seguir a reunião de líderes do ecossistema digital na Cidade do México para debater desafios, oportunidades e economia digital na América Latina. O deputado federal Davi Soares esteve por lá e a gente traz todos os detalhes. Agora na sua tela, a cidade de Jaguaruana, no Ceará, 32 graus por lá, muito calor. Nós voltamos em instantes. E o Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro liderou neste domingo uma manifestação em São Paulo. A primeira desde que o Supremo Tribunal Federal o tornou réu sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado. A mobilização, que reuniu cerca de 44 mil pessoas, pedia anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores neste domingo em São Paulo para uma manifestação pela anistia dos condenados nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O líder da extrema-direita comandou a mobilização, pedindo anistia às pessoas condenadas pela invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília, logo após terminar seu mandato e deixar o país. Um protesto semelhante foi realizado no Rio de Janeiro há algumas semanas. Esta é a primeira manifestação que Bolsonaro promove desde que se tornou réu acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente também será julgado por supostamente liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Lula para quem perdeu as eleições de outubro de 2022. De acordo com os ministros, Bolsonaro buscou o apoio das Forças Armadas para impedir a posse de Lula. Ele pode pegar até 40 anos de prisão se for considerado culpado, embora afirme ser inocente e vítima de uma perseguição. O ex-presidente pede ao Congresso que aprove uma lei de anistia para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro. O STF condenou mais de 500 pessoas pelo levante, a maioria delas por crimes graves, como tentativa de golpe de Estado. E agora falando de saúde, começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem os idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra 3 vírus do tipo influenza,
e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. A imunização contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73 milhões e 600 mil doses. No primeiro semestre, 67 milhões e 600 mil doses devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Já o norte do país vai receber 5 milhões e 900 mil doses somente no segundo semestre. O Ministério da Saúde informou que no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o pico de casos ocorre no outono e inverno, entre abril a junho. Já na região norte, devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, a maior circulação do vírus acontece entre setembro e novembro, o chamado inverno amazônico. Segundo a pasta da Saúde, a meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também podem receber a dose trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais de segurança, entre outros. Neste ano, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N3. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto a outras vacinas do calendário nacional de vacinação. E olha, líderes do ecossistema digital se reuniram na Cidade do México para debater os desafios, oportunidades e a economia digital na América Latina. O DigiEcon Latam 2025 e os diálogos anuais de políticas digitais contou com a presença do deputado federal Davi Soares, que fez parte da comitiva brasileira. O futuro da economia digital na América Latina foi tema de discussão no DigiEcon Latam 2025, um evento da Associação Latino-Americana da Internet, organização que representa algumas das principais empresas do ecossistema digital, em parceria com o Centro México Digital. Com o tema Impacto da Economia Digital no Desenvolvimento Social e Econômico, o evento reuniu os principais representantes do ecossistema digital da América Latina, incluindo autoridades governamentais, parlamentares, líderes do setor privado, acadêmicos e outros. Com o avanço da transformação digital na América Latina, as pautas em debate foram cruciais, como a inteligência artificial, o futuro do trabalho, a economia criativa, o comércio eletrônico, a tecnologia e o turismo e facilitadores da inovação. O deputado federal Davi Soares, que fez parte da comitiva brasileira, falou sobre a regulação da internet e o meio político atual no país. De 10 anos para cá, quando nós fizemos a reforma trabalhista, em que demos possibilidade a milhões de pessoas entrarem como empreendedores no mercado brasileiro, vamos começar a usar essa ferramenta aqui. E essa ferramenta é por onde eles usam para fazer os seus negócios. E ocasionou, obviamente, um aumento de dados, de procura de dados, de busca de dados em todo o país, sem que isso afetasse a rede existente no país. E o lucro das mesmas operadoras não caiu. Se os senhores verem dados que estão dispostos na Anatel, desde 2019, 20, 22, 24, houve uma constância. Ou seja, as Big Techs não estão afetando a operacionalidade das operadoras no país. Portanto, não há o que se falar do Fair Share. Eu entrei com um projeto de lei, está no Congresso Nacional, exatamente para proibir. Por quê? Porque vai afetar 80% da população brasileira hoje, compostas por uma população que vive todo dia manuseando esse aparelho aqui. Vive, faz negócios, compra, vende através de um celular. E na edição desta segunda-feira, nós vamos continuar conhecendo alguns cantinhos do nosso Brasil. E hoje o lugar escolhido é Recife, a capital pernambucana.
Com mais de 1,5 milhão de habitantes, Recife é berço de diversas manifestações culturais que demarcam a importância das tradições nordestinas e brasileiras para a população local. A música é uma das principais expressões da cultura recifense, com destaque para o movimento Mangue Beat e as apresentações artísticas de coco de roda, ciranda, afoxé e frevo. As construções locais apresentam características barrocas, fruto do período de colonização do Brasil, assim como influências da arquitetura holandesa, em razão da ocupação de invasores dos Países Baixos na região. E vamos ver uma câmera ao vivo de Recife, ver o céu neste momento. Os termômetros marcam 29 graus, bem nublado por lá. E olha, Recife ainda guarda um rico artesanato, tipicamente nordestino, e uma culinária muito diversa. Para curiosidade, a título de curiosidade, os pratos típicos da região são bolo de rolo, tapioca, carne de bode, bobó de camarão e a feijoada. No esporte, Recife se destaca principalmente no futebol, com 3 grandes clubes como o Sport do Recife, Náutico e Santa Cruz. E também foi uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol do Brasil, realizada em 2014. E assim encerramos a edição desta segunda-feira. Te agradeço muito pela companhia. Uma ótima semana para você. A gente se encontra amanhã novamente às 11h30 em ponto ao vivo. Até!